Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Graf e hoje eu vou colorir essa bonequinha que faltou do mês passado a fazer essa ilustração e fazer com vocês com aquarela. Aqui eu fiz impressão em papel canson de 200 gramas. Essa aqui é uma ilustração dos nossos membros apoiadores, que é o nosso clube de assinaturas aqui do canal. Vocês podem participar do clube. Tem aqui no link na descrição para vocês. Tem disponível essa pintura aqui, que foi feito com o nosso clubinho. E essa aqui também, feito em live pro pessoal. Vou utilizar as aquarelas aqui em pastilhas. Essa aqui é da Mongel, mas vocês podem utilizar a aquarela que vocês mais gostarem. Vou utilizar também pincel simples. Ó, esse aqui é um pincel de pelo sintético, só para pintar essas áreas maiores. E vou utilizar um pincel de detalhe também para fazer essas áreas menores. E um lápis de cor para fazer algum acabamento, alguns detalhes, principalmente no rostinho dela. Eu vou começar pegando um pouquinho de água, vou pegar um pouco de rosa para fazer um pouco de mistura de cor, vou deixar ele bem aguado para fazer a base do vestido dela. Vou fazer uma quantidade bem legal aqui. Vou pegar um pouquinho do laranja, quase nada, só para ele ficar um tom levemente alaranjado. Só. E vou adicionar bastante água limpa, para a gente produzir uma quantidade bem legal, porque eu quero que esse fundo fique bem clarinho. Desta forma. Então, com o pincel, eu vou aplicando uma camada fina e o mais uniforme possível, a gente criar uma base de um tom rosado aqui no vestido da nossa boneca. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais do laranja. Ó. E vou rapidamente diluir aqui. Eu quero que essa parte de baixo do vestido tenha um tom um pouquinho mais puxado pro laranjado. Vou aproveitar o mesmo pigmento e passar aqui em cima, nesse laço do cabelo dela. Vou esperar secar um pouco mais aqui do papel para a gente começar a fazer mais detalhes na nossa pintura. Enquanto vai secando essa parte de baixo, eu vou fazer uma mistura com um tom bem clarinho aqui de amarelo. Vou misturar com esse restinho de rosado aqui também, ó. Esse aqui, na verdade, nem é um amarelo, se chama Apple Yellow.
esse tom aqui, ó, que ele é um tom muito bonito. E essa cor tem várias marcas também. Vou pegar mais água, vou deixar mais diluído esse tom. Ele tá misturado um pouquinho aqui com o tom de rosado. Ó. E eu vou fazer a pintura, enquanto vai secando aqui o vestido dela, do cabelo. Esse tom é bem clarinho, olha só, uma cor muito bonita. A gente pode ir passando aqui. Também vou dar uma leve passadinha um pouco aqui na parte do rosto dela. Tem um pouco, trocar o pincel, um pincel maior, aquele que eu estava utilizando, ó. Consigo fazer a pintura de uma área maior. Só vou tomar cuidado aqui para não passar na parte do branquinho do olho. Eu quero que permaneça mais clarinho. Aqui. E vou dar uma rápida passada pro braço dela com esse tom. A aquarela, quando ela secar, ela vai ficar um tom um pouquinho mais claro, porque ela tá bem diluída. Mas a gente vai dar uma reforçada depois com outros pigmentos na parte da pele, no rosto dela também, em algumas áreas, ó. Subir aqui um pouquinho para a parte da perna dela, o mesmo pigmento vou utilizar, ó. Vou dar uma passadinha aqui de leve na parte do sapato também. Olha só. Nesse momento já está secando a parte do vestido aqui em cima, já está ficando uma cor muito bonita. Vou esperar secar um pouco mais, para a gente trabalhar um pouco mais de acabamento. Ou a gente pode fazer o seguinte, aqui está meio úmido ainda no rosto dela, ó. A gente pode pegar uma sujeirinha, quase nada do rosado, ó. Aqui, ó. Só uma encostadinha aqui. Olha só. Mistura aqui. É bem pouquinho. E vou colocar mais água, que é um tom bem aguado. Desse tom rosado. E eu vou dar uma pincelada aqui, ó. De leve. Na parte das bochechinhas dela. Ó. Essa parte que eu vou deixar mais rosado, ó. A gente vai dando um toquezinho aqui na orelha dela também. Isso. Eu vou pegar o pincel com água limpa e vou dar uma leve misturadinha aqui. Pode retirar um pouquinho do pigmento em algumas áreas, fazer uma mistura. Ó, vai espaçando e puxando o pigmento bem de leve. Essa é uma técnica bem tranquila de fazer. Vou pegar aqui embaixo a mesma coisa, ó. Vou deixar levemente rosado aqui, ó. Deixar secar agora no geral, para a gente continuar na próxima camada. Agora já está seco aqui no toque, ó, vocês podem ver. Eu vou produzir agora algumas sombras. Vou pegar um pouco do rosa, aquele rosa magenta, né? Vou pegar um pouquinho só do roxo. Ó, deixa eu fazer esse tom, é só uma sujeirinha. Vai ficar um rosado. A gente vai fazer umas marcações aqui, ó, bem sutil, na área de sombras. E a cor vai mudar de acordo com a quantidade do pigmento que vocês têm no fundo. Então, o pigmento ficar mais claro ali no fundo, ele vai ter um tom um pouquinho mais escuro do que outro. Olha só. Pode colocar um pouquinho assim. Eu posso pegar, retirar o pigmento, ó, deixar o
pincel somente úmido, sem pigmento nenhum, ó, somente a água úmida. E a gente vai rapidamente aqui diluindo esse pigmento, ó, e puxando para tirar essa dureza ali desta parte. Tem que fazer bem rapidinho, enquanto o papel, né, ele seca rápido. Um pouquinho. Ó, vem com água limpa, espalhar um pouco aqui em cima, desta forma. Vou pegar água limpa agora e eu vou dar uma esfumaçada maior. Ó. Tô fazendo bem devagar para vocês verem. Eu vou espalhando aqui para dar uma diluída e uma difusão desse pigmento. Olha só que legal. A gente vai passando aqui rapidamente, ó, e vai puxando o pigmento na mancha onde nós queremos. Ó. Pegar um pouquinho em cima. Dá uma passada aqui também. E aqui também na parte do laço dela, a gente pode dar uma sombra nessa parte aqui de baixo, ó. Pegar somente um pouquinho também, ó, e colocar um pouco mais de rosado aqui na bochechinha dela. Ó. Água limpa, pincel levemente úmido. A gente vai dar umas batidinhas aqui, ficar a manchinha na bochecha dela. Pode fazer com lápis de cor essa parte também, que não quiser fazer com aquarela, pode. Olha só. Vai colando água e misturando o pigmento. Pegar mais água limpa, tá um pouco seco essa área. A gente vai passando aqui e mesclando. Vou deixar secar um pouquinho mais para a gente mexer nessa área. Enquanto seca ali em cima, a gente pode subir um pouquinho mais e fazer esse mesmo pigmento. Só vou adicionar um pouquinho mais de vermelho. Aqui. E vou colocar um pouco de vermelho aqui nessa parte do sapatinho dela. Aqui o pincel é um pouco grande, vou pegar o menor. Esse aqui é o pincel número 0, que é de detalhes também. Vou deixar secar um pouquinho mais essa área para a gente poder trabalhar com mais detalhes depois. E agora, continuando, eu vou reservar alguns lápis aqui. Esse aqui é o da Tris, o Mega Soft, mas vocês podem utilizar a marca que vocês tiverem também. Esse aqui é o rosa, como se fosse o rosa chiclé. Tem um tomzinho até mais claro, que é o salmão. Também pode ser usado, que é um rosinha bem claro. E alguns tons de vermelho. Vou aproximar aqui do rostinho dela. Ó. E eu vou utilizar como base, aqui já tem a base toda de aquarela, mas eu vou usar um rosa bem claro, aqui é o salmão, que eu vou dar uma trabalhada aqui, ó, como bem fraquinha, para poder controlar e deixar um pouquinho mais saturado a cor da bochechinha dela. Uma mão bem levinha,
Já é um rosa bem... um pouquinho de cor, que é muito bonita. Olha só. Quando já teve uma base já de aquarela, já vai ficar uma cor bem legal. Vou pegar um pouquinho desse rosa, esse pastel, e vou dar uma trabalhada sobre ela para ficar um pouquinho mais suave. Tirar um pouquinho da textura. Que esse rosa aqui é um rosa parecido com o tom que já tinha antes. Olha que bonitinho. A gente pode dar uma trabalhada também em algumas áreas, ó. Eu gosto muito de combinar lápis de cor com aquarela. Fica muito bonitinho. Aqui um pouquinho. Gosto de colocar também aqui um pouco na parte dos dedos. Também que fica um charme. Só. Se a gente usar esse mesmo, por exemplo, esse mesmo salmão aqui, ó, que eu utilizei antes, a gente pode usar para fazer sombras, dar uma salientada ainda mais nas sombras, ó. Aqui, ó, a gente vier aqui, a gente pode ir passando e vai puxando. O lápis de cor é mais fácil de controlar, porque tem precisão, né? Olha só que legal que fica, a gente vai soltando a mão. A gente pode estar trabalhando na direção, ó, soltando a mão, direcionando. Aqui também, ó, já na referência original ela já tem um pouco mais marcado também essa parte aqui da sombra. Olha que legal. A gente pode ir brincando e trabalhando. Se a gente usar algumas cores um pouquinho mais fortes, por exemplo aqui, esse aqui é o vermelho escuro da linha da atriz. A gente pode dar uma acentuada ainda mais nas sombras. Olha que legal que fica. A gente pode ir brincando e trabalhar um pouquinho mais. E vai soltando a mão. Aqui dessa parte tem um pouquinho mais de sombra, ó. A gente encosta na parte do braço dela. E essa parte interna aqui também. Só já dá um pouco mais de contraste. Eu vou agora fazer uma mistura, um pouquinho desse ocre com esse amarelo, vermelho que nós já tínhamos aqui, já feito, né? E eu vou fazer um tom um pouco mais puxado para um tom mais amarelado, com pequena concentração de rosado, para a gente trabalhar a questão do cabelo da nossa boneca. Ó. Ele é um tom mais levemente alaranjado, bem aguado, que nós vamos trabalhar sobre essa camada aqui, ó, do tecido aqui debaixo. Eu quero que fique esse tom mais amarelado. A referência original ela é bem mais clarinho, mas eu acabei colocando um pouco a mais do tom de vermelho aqui. Mas não tem problema. A gente vai com bastante cuidado espalhando aqui o pigmento. Olha como é fácil. A gente, com pouco pigmento, se pouco líquido, a gente consegue ir trabalhando de uma forma mais fácil. Olha só a pintura dessas áreas. É questão mais de treino, né? Olha só. E aproveitando o pigmento também e já colocando um pouco de pintura aqui na parte do cabelo dela. Segura bem o papel e vai trabalhando, fazendo umas pequenas mechas, ó, deixando uma área
mais clara aqui, ó, pra gente fazer o ponto de luz. Olha só que bonitinho, vou deixar secar um pouco. Enquanto isso, eu vou pegar um pouquinho daquele vermelho que já tem aqui embaixo, eu vou ativar ele, ó. E eu vou fazer a pintura aqui, só com a pontinha do pincel. Questão da boquinha dela do batom. Olha que legal. E agora, também pode fazer bem aguadinho, o mínimo de água possível. A gente pode ir colocando um pouquinho de pigmento aqui no nariz, pontinha do nariz dela. Dessa forma, isso para secar um pouquinho mais. Para fazer o olho, a gente pega um pouquinho do marrom. Olha só, o marrom que vocês têm. Coloca aqui. E depois a gente vai colocar um pouco de brilho. Só. O brilho, nós vamos utilizar o guache. Um pouquinho de guache branco. Vamos aplicar aqui no olho dela. Um pontinho de luz. E outro. A gente pode também ir trabalhando com esse guache para fazer a parte das padronagens da roupinha dela também. Eu vou pegar o branco agora e vou fazer em algumas partes. Aqui eu estou fazendo bolinhas, mas podem fazer outras formas também que vocês queiram. Olha, bem simples. Pega a quantidade de guache que vocês precisam, né? E vão aplicando na bonequinha de vocês. Sim. E de acordo com as artes, pode fazer bolinhas maiores, menores. E também, quanto mais escuro o fundo, mais esse efeito aqui aparece na pintura de vocês.
E agora, para finalizar, a gente vai pegar um pouco de cinza ou um preto bem aguadinho. Aqui já tá bem seco a nossa bonequinha, a parte da perna. E a gente vai, com esse cinza bem aguado, fazer uma fina camada aqui de sombra. Olha só, quanto mais aguadinho, mais transparência vai ter. E vocês podem colocar aqui em cima para fazer essa parte da sombra, que é natural quando a gente tem aqui essa base do vestido da nossa bonequinha. Legal, depois que seca, ela vai ficar mais transparente e vocês podem dar uma suavizada nessa sombra dura ou não. Você pode deixar assim mais suave também. Ou ao mesmo tempo você pode dar uma puxadinha, ó, aplicando água limpa, deixando essa transição aqui, olha só. Vai suavizando com água limpa, ó, fazendo essa transição suave para fazer a sombra aqui da nossa bonequinha. Faz toda a diferença. E esse aqui é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Curta bastante e comenta.